Fala, meus queridos alunos, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, qualquer horário que você esteja me assistindo. Nós vamos falar hoje, de um assunto muito importante, que é sistema de equações. Tem edital que vem específico, sistema de equações do primeiro grau, do segundo grau, sistema de equações. Tem edital que não traz isso de forma explícita, e aí isso vem, por exemplo, problemas aritméticos, que é o caso, por exemplo, da GCM Serra, da banca IDECAM. Mas independentemente, nós vamos estar estudando. Primeiro, o professor vai te apresentar que existem 3 métodos. Os métodos, vamos colocar assim, os 3 principais métodos para se resolver sistema de equações, que é o método da adição, da comparação, da substituição. A gente vai ver, diversos problemas aplicando o sistema de equações. E aí eu quero que você fique de olho na tela, a produção já deixou aqui, Então aqui nós podemos resolver tanto equações do primeiro quanto do segundo grau, Sistema de equações. É um método da álgebra, A gente precisa aplicar determinados métodos para a gente resolver. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Os 3 principais métodos, não que você não possa fazer por outros métodos, matrizes, Kramer, Laplace, outras formas de se resolver sistema de equações. Mas aqui, gente, o objetivo da gente resolver pelaquela forma mais clássica, que é o método adição, substituição, e a gente vai ver alguns probleminhas envolvendo comparação. Eu farei uma explanação aqui, gente, mais detalhada. A primeira questão do Instituto Axis, é a banca, que da GCM Cariacica, mas independentemente, o concurso que você for fazer, independentemente da banca que você vai fazer, sistema de equações, eu vou te apresentar um método para a gente resolver juntinho, tá bom? Joga na tela, produção, a primeira questão, a gente vai ler e a gente vai resolver aplicando aí os métodos da adição, substituição e comparação. A gente vai estar falando sobre isso. Joga na tela, produção. Então, a primeira questão, observe o sistema de equações do primeiro grau abaixo. Por que eu chamo de sistema de equações? Porque eu tenho 2 equações que eu não tenho o valor do x, eu não tenho o valor do y. Qual conjunto solução? Quando ele fala qual conjunto solução, ele está falando exatamente, gente, na ordem. Conjunto solução, x, y. É sempre bom observar isso aí, tá bom? Qual conjunto solução que atende à condição. Nós poderíamos muito bem pegar aqui, gente, a alternativa e testar. Por exemplo, não vai ser o método que nós vamos aplicar, que o meu objetivo aqui é te apresentar o método. A gente precisa aprender o método para depois, até se você quiser utilizar o processo do teste, não tem problema. Legal? Gente, a gente poderia, por exemplo, pegar a letra D. A letra D, o x é 5, e o y é 4. Se você substituir o x valendo 5 e o y valendo 4, 2 vezes x, 2 vezes 5, 10. Menos, o y é quanto? O y é 4. 10 menos 4 é 6. Bateu para a primeira equação. Vamos ver a segunda equação. 4 vezes x, 4 vezes 5, 20. Mais 3 vezes y, 3 vezes 4, 12. 20 mais 12 dá 32. Pronto, bateu para a primeira, bateu para a segunda. Gente, eu não apliquei método nenhum para se resolver isso, A gente simplesmente pegou o valor, checamos na equação 1, na equação 2, lembrando que aí tem que bater para as 2 equações. O conjunto solução, ele tem que atender simultaneamente às 2 equações, se tivesse 3 equações, da mesma forma, tá bom? Meus queridos, não é o meu objetivo, você está pagando um curso, para fazer comigo, não é o meu objetivo aqui ficar testando 100% as questões. A hora ou outra a gente pega, vamos testar, vamos verificar, Nem sempre essa possibilidade, ela vai ser possível. E aí é melhor a gente conhecer o método, e aí você está aqui no curso para isso, para a gente aprender ou relembrar, que sempre o professor Fagner brinca, relembrar e viver. Primeiro, nós vamos aplicar o método da adição. Escreva isso. Método da adição. O que consiste o método da adição? A gente vai aprender agora. O método da adição, observe, eu tenho 2 incógnitas, a gente poderia chamar de letra, tanto faz. Eu tenho a incógnita x, eu tenho a incógnita y. E eu tenho também, se você reparar, borracha não, marca texto. Eu tenho também alguns coeficientes
que multiplica a incógnita. Olha só, gente, o 4, o 3. Quem está multiplicando o y na primeira equação? O 1, tá bom? E aí o método de adição consiste nisso aqui. Nós vamos fazer um protocolo para a gente seguir. Depois, se você tiver já certa destreza, certa experiência, você pode pular essa etapa e já fazer isso direto, tá bom? Mas para você que tem dificuldade, siga esse protocolo que o professor Fagner vai adotar. Imagine-se que eu queira cancelar o y. Se eu quero cancelar o y, o método de adição é isso. Você cancela uma incógnita para encontrar outra. Se eu quero cancelar o y, porque eu quero encontrar o x, poderia cancelar o x para encontrar o y. A gente vai ver isso em várias questões. Vou colocar uma setinha em cima de quem a gente quer cancelar. Qual o número que está multiplicando aqui? O 1, ele vai para baixo. Qual o número que está multiplicando aqui? O 3, ele vai para cima. Você vai sempre fazer a multiplicação invertida. Tá bom? Então você vai sempre fazer a multiplicação invertida. E aí você vai ficar antenado a essa situação, eu vou falar isso várias vezes. Se os sinais aqui forem diferentes, aqui os sinais precisam ser iguais. Sinais diferentes, sinais iguais. Sinais iguais, sinais diferentes. Neste caso, ele já está com sinais diferentes. Então, esses valores que eu estou fazendo a multiplicação invertida tem que ser sinais iguais. O que seria sinais iguais? Mais, menos, menos. Tá bom? E a gente vai fazer um chuveirinho, uma chamada propriedade distributiva. Ó. Vamos fazer um chuveirinho chamado propriedade distributiva. Vamos fazer o 3 primeiro. Ó. 3 vezes 2x vai dar 6x. 3 vezes menos 1y vai dar menos 3y. Igual 3 vezes 6, 18. Embaixo, multiplicar por 1 é só repetir toda a equação. 1 vezes 4x dá 4x. 1 vezes 3y dá 3y positivo. 1 vezes 32, 32. E aí nós temos o chamado sistema de equação. E o método de adição eu vou colocar mais aqui, ó. Beleza? Maravilha. O que consiste o método da adição? Você cancelar a incógnita que eu não quero. Lembra que eu coloquei a setinha exatamente em cima da incógnita, né, do y. E aí eu cancelo o y para encontrar o x. 6x mais 4x dá 10x. 18 mais 32 vai dar 50, né? Quem está multiplicando o 10 que dá 50? O 5. Então, você pode dizer que x é igual 50 dividido por 10, quem está multiplicando passa dividindo, x é 5. Se você olhar para as alternativas, você tem na letra C o x valendo 5, lembra que a ordem é xy, e você tem na letra D o x valendo 5. Significa que as outras alternativas eu já poderia descartar, né? Ó, a letra A e a letra B, elas estão fora, não servem para o meu conjunto solução. Professor Fagner, mas agora eu preciso encontrar o y. Sim, a gente quer descobrir agora quem é o valor do y. A gente não tem. Você pode escolher qualquer uma das equações e substituir o x valendo 5. Lembrando que o x valendo 5 a gente já encontrou. Se eu pegar a primeira equação, 2x menos y igual a 6, e substituir o x valendo 5. 2 vezes x, 2 vezes 5, menos y igual a 6. 2 vezes 5 dá 10, menos y igual a 6. Aqui você tem duas opções. Jogar, porque assim, toda a equação, a gente tem aqui o chamado, eu até brinco, né? Como se fosse a ideia da balança, o fiel da balança. Tudo que está antes da igualdade a gente chama de primeiro membro, tudo que está depois da igualdade a gente chama de segundo membro. Você pode trocar de prato, de membro, quantas vezes você quiser, desde que você inverta o sinal da operação. Se você obedecer a ordem hierárquica, se você assistiu minha aula de conjunto, você sabe, né? Você tem lá no topo da hierarquia a potenciação ou radiciação. Qual é o inverso da potenciação? Radiciação. Qual é o inverso da radiciação? Potenciação. Segundo, lugar hierárquico. Multiplicação, divisão. Inverso da multiplicação, a divisão, divisão, multiplicação. E por último, a soma, subtração, subtração e soma. É isso, tá bom? Então o que a gente poderia fazer é o seguinte, menos y igual a 6, tá vendo o 10? Ele joga para o outro lado, menos 10. Eu vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Ó, menos y igual, você tem 6, você deve 10, você vai devendo menos 4. Eu não quero o valor do menos y, eu quero o valor de y. Então você multiplica, a gente tem esse hábito de multiplicar por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, o 1 não interfere no resultado.
E aí o menos, ele vai fazer com que a incógnita que seja negativa se torne positiva. Então aqui fica mais y, não precisa colocar o sinal de mais. E o menos 4 vai virar mais 4. Pronto, descobrimos que o meu conjunto solução, tá? O x vale quanto, gente? O x vale 5 e o y vale 4 positivo, marcando então a letra D, que até pelo teste a gente já sabia que a letra D satisfez o meu conjunto solução. Pronto, o método adição é este. Eu vou resolver assim, tipo assim, A1, A2, A3, pelo método adição, para a gente solidificar esse momento, tá bom? Depois eu até posso voltar na número 1 e fazer pelo método da substituição, tá bom? Eu vou para número 2, vamos fazer pelo método adição. Se você quiser pausar a sua tela, tentar fazer número 2, depois você retorne ao número 1, procure refazer, só depois nós iremos para a questão número 3. Pessoal, a questão número 2. Questão número 2 foi Prefeitura São Lourenço da Serra, São Paulo, 2023, a Banca Avança SP. Considerando o ponto W como coordenadas, gente, coordenada sempre x, y. Solução do sistema abaixo. Aqui tem que ter uma maldade, ficar esperto, gente, porque a ordem, tá vendo, ó, 2x, olha o que tá embaixo, 5y. Não, reescreva a sua equação assim, ó, 2x menos 3y igual a menos 4. Olha aqui, gente, ó, menos x mais 5y igual a menos 5. Observe que eu propus reescrever a minha equação, só que na ordem xy, que eu tenho que obedecer exatamente a ordem xy. E a banca maldosamente deixou yx. Tem gente que resolveu, chegou lá no final, deve ter marcado outra alternativa. Vai para casa o chamado erra feliz. Vai para casa tão feliz, nossa, que questão fácil, que gostoso, do jeitinho que o professor Fagner ensinou. E você não se atentou à ordem aí, ó, do seu sistema de equações. Agora sim, né, gente? Agora sim, aí tanto faz. Encontrar o x, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cancelar o y. Eu vou cancelar o y. Poderia ter cancelado o x, tanto faz. Ah, professor, eu vou cancelar o x, tanto faz. A questão anterior, eu cancelei o y. Então, vamos fazer o seguinte. Posso te mostrar que é a mesma coisa. Eu vou cancelar o x, então. Eu falei que eu ia cancelar o y. Não, vamos cancelar o x para te mostrar que é a mesma coisa. Se eu quero cancelar o x, eu vou encontrar o y primeiro. Então, aqui é o 2, vai para baixo. Aqui é o 1, ó, vai para cima. Sinais diferentes, sinais iguais. Vai ter questão, professor, que os sinais iguais aí você vai ter que encontrar um valor diferente? Sim. A gente faz o chuveirinho. Propriedade distributiva. Qualquer coisa multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então vai ficar 2x menos 3y igual a menos 4. 2 vezes menos x vai dar menos 2x. 2 vezes 5y vai dar 10y. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10. Faz lá o método da adição. A gente está aplicando aqui o chamado método da adição, né? Não teve espaço para escrever, eu estou escrevendo agora aqui, só para a gente fortalecer os elos. Método da adição. Então, você tem aqui, gente, ó, corta, cancela, são simétricos, iguais, você cancela. E aqui vai ficar 10y menos 3y, vai dar 7y. Menos 10 com menos 4 vai dar menos 14. Aqui não precisa multiplicar por menos 1, porque a incógnita ela já está positiva. Vai ficar menos 14 dividido por 7. Gente, o y, menos 14 dividido por 7 dá menos 2. O y, lembrando que o meu conjunto de solução é xy. E o y a gente encontrou que vale menos 2. Vamos olhar as opções? Professor, olha que sacanagem que ele faz, hein? Olha a sacanagem. O x diz respeito à abscissa, se você não lembrava. A abscissa. E o y diz respeito à ordenada. Lembrando que a minha ordenada deu menos 2. A minha ordenada deu menos 2. Antes da gente olhar as opções, vamos encontrar o x. A gente não encontrou ainda a abscissa, o valor de x.
Cara, a gente pode substituir qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na segunda agora, para te mostrar que é a mesma coisa. Se você quiser aí fazer a substituir na primeira, não vai mudar nada, tá? Então aqui, ó. O y, nós encontramos que vale menos 2. 5 vezes menos 2, menos x, que é igual a menos 5. 5 vezes menos 2 dá menos 10, menos x, que é igual a menos 5. Tanto faz jogar o x para o outro lado. Tanto faz. Então, vai ficar assim, menos x igual a menos 5 mais 10, porque esse menos 10 passa para cá, mais 10. Menos x igual a menos 5, você tem 10 de saldo, você fica com 5. Multiplica por menos 1, que aqui sim a incógnita negativa, né? Então, x igual a menos 5. Só trocar o sinal de ambos. E aí, gente, a gente descobriu que a minha abscissa é menos 5 e a minha ordenada é menos 2. Letra A, abscissa positiva. Não é verdade, que a minha abscissa deu negativa. Letra A está fora. Letra B, abscissa positiva e ordenada é negativa. Não é verdade que a minha abscissa, o valor de x, é também conhecida como abscissa, é negativa. Na verdade, os dois deram negativa, né? Gente, abscissa negativa e ordenada positiva. Não é verdade. Abscissa negativa e ordenada negativa. É essa aqui. Você vê, se o aluno não sabe o que é abscissa e ordenada, passa a mão na questão. A letra E, abscissa negativa e ordenada nula. Ordenada nula seria o y valendo 0. Não é verdade. Abscissa negativa, ok, mas ordenada nula? Então, infelizmente, a letra E também não atende. Gente, a letra D, alternativa correta, uma belíssima questãozinha, utilizando o método de adição. Resolvendo, muita gente não lembrava do método. Eu estou te apresentando o método da adição. Método bastante utilizado. Eu espero aí que os senhores e as senhoras tenham entendido. Eu vou partir para a questão número 3, só que a questão número 3 ela é uma questão que já envolve problemas de equações. Eu vou resolver a questão número 3, a gente vai também utilizar o método da adição, só que depois, antes da gente ir para a questão 4, eu vou voltar na primeira questão e eu quero resolver pelo método da substituição. E a comparação? E aí, hora ou outra, eu vou te apresentar o método da comparação também. Bom, vou pedir para a produção jogar na tela. A gente vai resolver aí a belíssima questão número 3. Show? Pessoal, questão número 3. Duas amigas, elas saem às compras de Natal. Lúcia, ela compra 3 calças e camisetas por R$ 524. Eu não sei o preço que a Lúcia pagou em cada calça. Eu não sei. Não foi informado. Você pode chamar de X. A letra pouco importa. Aí, também eu não sei o preço de cada camiseta. O preço de cada, vamos colocar aqui, de cada camiseta. Porque ela fala que, a questão menciona, pessoal, que a Lúcia, ela compra 3 calças, ou seja, 3x, 5 camisetas, mais 5y, vou colocar aqui, igual a R$ 524. Então, igual aqui a R$ 524. Já a Glaucia, ela comprou na mesma loja 2 calças, você sabe que o preço de cada calça a gente chamou de X, então 2x. 3 camisetas são mais 3y e ela pagou R$ 333. Gente, nós montamos o nosso querido sistema de equações. A característica do sistema de equações é isso aí. Problema, resolva o sistema de equações para encontrar o x e o y. Professor, mas eu preciso nessa questão encontrar o x e y? Não necessariamente. Vamos para o comando da questão? Olha o comando. Vamos dar uma lida no comando, tá? Olha só. O preço de cada camiseta. Camiseta para nós é o y. Então, seria interessante a gente cancelar o X. Já visto aqui a questão que é camiseta, o preço de cada camiseta. Ela não quer o preço da calça, ele quer o preço de cada camiseta. Então, esse tipo de problema, situação, problema envolvendo o sistema de equações, geralmente, porque a número 1 e a número 2, número 1, ele deu o sistema, pediu, resolva. Número 2, ele deu o sistema, resolva, mas a número 3, ela é diferente, por quê? Não tem sistema, é você que montou o sistema e agora a gente precisa resolver o nosso sistema de equações.
Tá legal? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aplicar o método da adição. Método da adição. Até então, você não tem, pessoal, algum outro método. Você tem um método da adição. Um método de adição que você aprendeu a fazer. Então, nós vamos aprender o método de adição como? Como é que a gente vai aplicar o método de adição? Eu vou cancelar o x para encontrar o y. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar invertido, né? Ó, esse 2 vai para cima e esse 3 vem para baixo. E aquele lance que eu falei para vocês. Sinais iguais, sinais diferentes. Porque se você ouve uma, se ouve duas, na terceira você fala, entendi o que o professor Fagner está falando. É insistência, né? Então você fala, não entendi, já não deixa para lá. Não, é insistência. Então você tem sinais iguais, sinais diferentes. Porque às vezes você não entendeu muito bem na primeira questão e agora você começa a entender, fazer jus ao método. Sinais iguais é porque aqui o sinal de mais. Agora eu preciso resolver aqui por sinais diferentes. E aí eu vou ter que colocar o negativo em uma das duas constantes. Eu poderia escolher por menos 2, eu poderia escolher por menos 3, nesse caso eu vou escolher o menos 3. E fazer o famoso chuveirinho, propriedade distributiva. Ó, 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes 5y vai dar 10y. 2 vezes 524 vai dar 1048, né? Dá 1048. Essa questão foi da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, neste caso foi a Banca Exatos. Menos 3 vezes 2x dá menos 6x. Menos 3 vezes 3y dá menos 9y. E menos 3 vezes 333 dá menos 999. E aí, já que a gente denomina método da adição, vamos colocar o sinal de mais aqui. Porque o objetivo do método de adição é você cancelar o x para encontrar o y, cancelar o y para encontrar o x, meu amigo. Gostoso, né? Então, 10y menos 9y vai dar 1y. Lembra que o y é o preço de cada camiseta, que é o que a gente quer. 1048 menos 999 vai dar 49. Pronto, a gente já descobriu que cada camiseta custa R$ 49,00. E R$ 49,00 é a letra C. Uma belíssima questãozinha gostosa, né, gente? Que bom, né? Eu espero que os senhores e as senhoras tenham entendido. Linda questãozinha de número 49. Todo o material PDF, ele já se encontra na área do aluno. Você vai baixar esse materialzinho, tem um gabaritozinho lá no final, tá? E você vai procurar resolver, né? E aí agora seria interessante você pegar número 1, 2, 3, refazer, treinar, porque agora é massificar. O seu objetivo agora não é marcar o X, né? Tem determinado momento que você tem que, sabe, experimentar. Você tem que pegar o método e treinar. Você já tem um método de adição. Você já pode ir para a questão número 4 e falar, deixa comigo. Eu vou resolver a número 4, professor. Deixa comigo. Mas assim, o interessante agora é a gente treinar o método da adição. Fazer com que o método da adição se torne, gente, bacana, familiar. E não um método qualquer que às vezes você nunca ouviu falar, fala, não sei o método de adição, não sei aplicar, né? Eu até falei com vocês que faria número 1, mas eu já vou logo na número 4, depois eu quero voltar na número 1 para aplicar o método da substituição. E eu quero mostrar para você até o método da comparação também. Mas eu quero mostrar para você qual é a vantagem de usar um dos 3 métodos. Às vezes eu vou sempre resolver. Por exemplo, eu nunca faria a questão número 3 para o método da substituição. Mas eu não sei, eu vou te ensinar, tá? Mas eu quero mostrar, deixar aqui na questão na tela para você, já está aí na tela. A produção já deixou na tela para você. E a gente vai resolver o número 4. Em certo dia, no estacionamento, havia carros e motos, num total de 35 veículos e 110 rodas. Essa questão ela é clássica. Aquela questãozinha, gente, que faça chuva, faça sol, como isso cai nas provas, a gente não pode titubear, não vai dar bobeira. Você que é meu aluno do Terra Concurso. Eu tenho certeza que agora você vai carimbar a resposta, que é o gabarito da questão número 4. Ele fala, gente, num total de 35 veículos entre carros e motos. Você sabe qual é a quantidade de carros que tem no estacionamento? Não sei, eu vou chamar de X. Ó, quantidade de carros
no estacionamento. Vou abreviar aqui. Ó. O Y, eu vou definir a quantidade de motos, vou colocar plural aqui, né? No estacionamento. Se eu tenho 35 veículos no estacionamento, entre carros e motos, então eu posso dizer que X mais Y dá 35. Ah, professor, mas ele fala rodas. Tá, cada carro tem 4 rodas, 4x. Cada moto tem 2 rodas, 2y. Isso vai me dar quantas rodas ao todo? 110 rodas. Você já começa a ter uma visão melhor de como montar esse sistema, de como montar essas equações. Às vezes o maior desafio pelo menos dos alunos que têm aula comigo, inicialmente, é ler o problema e montar. Mas é um processo que você vem trabalhando aos poucos, refazendo essas questões, sabe, dia após dia. Treinando esse trem. Ah, vou fazer prova para o CFO, professor. Ah, vou fazer prova para a guarda, vou fazer prova para a Polícia Civil, independentemente da área administrativa, IFES, independentemente do concurso que você vai fazer. É treino, meu jovem, é treino. É o tipo de questão que cai muito. E tem aluno que não sabe montar. Depois que passa a prova, às vezes encontra com o professor Fagner, principalmente o aluno do presencial, né? E eu pergunto, qual é o sistema de equação? Ele fala, não, professor, qual é nada de sistema de equação. Ele não consegue identificar que essa questão ela é um sistema de equações, né? E aí, pessoal, a pergunta, atenção, qual o número de carros que havia no estacionamento? Carro é o X. Não seria interessante a gente cancelar o X, seria interessante a gente cancelar o Y. Cancelar o Y. Eu vou cancelar o Y, já que ele não quer moto, ele quer carro, tá? E aí, esse 2 vai para cima, aqui tem 1 implícito, não é? Esse 1 vem para baixo. Para quem fez as aulas minhas de conjuntos, eu explico isso tudo lá. Show? Olha aqui. Vem comigo, vem cá. Os sinais aqui são iguais. Do lado de cá, os sinais precisam ser diferentes. Ah, professor, mas diferente para qual? Aí fica a teu critério. Eu vou escolher por de baixo. -1. Mas se você escolher por -2, tanto faz. Sinais iguais, sinais diferentes. Lembre-se que esse método é o chamado método da adição. Nós estamos aplicando aqui método da adição. É um método muito conhecido. É um método muito usado. Na verdade, predominantemente, eu uso mais o método da adição. Então, nós vamos fazer o seguinte. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes y dá 2y. 2 vezes 35 dá 70. -1 vezes 4x dá menos 4x. Poderia ter escolhido o menos. Eu estou forçando a escolher o menos embaixo, mas você poderia ter jogado o menos no 2. Até seria melhor, né? -1 vezes 2y dá menos 2y. Menos 2 vezes 110 dá menos 110. Gente, olha que gostoso. Você vai cancelar o y. Aqui vai dar menos 2x, porque você tem 2x positivo. Com menos 4x vai dar menos 2x. Menos 110 mais 70. 70 para 100, 30, né? Para 110 vai dar menos 40. Ok. Eu multiplico isso aqui por -1. Por quê? Até mesmo não faria sentido você encontrar número de carro negativo, né? Então ficou 2x igual a 40 positivo. X igual a 40 dividido por 2, x igual a 20. Gente, x igual a 20. E aí nós encontramos exatamente o número de carros. O número de carros. Professor, se ele quisesse a moto, poderia pegar o 20 e substituir, ou se tem 35 veículos ao todo, 20, quanto falta para 35? Está faltando 15, então a gente tem 15 motos. 20 carros e 15 motos. 15 está aqui, mas não é o que ele quer. Ele quer qual o número de carros. Se fosse moto, marcaríamos 15. Resposta correta. Eu vou encerrar aqui o primeiro bloquinho, né, para não ficar muito grande, que às vezes o bloco acaba ficando grande, enjoativo, né? Você tomar um cafezinho, uma aguinha, daquela descansadinha. Eu vou voltar no segundo bloco, mas aí eu quero pegar número 1 e fazer pelo método da substituição. Por que não até fazer número 4 por método da substituição? Eu quero te apresentar que o método da substituição é gostoso também. Volto já, eu sou o professor Fagner, e aí daqui a pouco estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau!